Olá, meu nome é Cíntia Moreira e eu estou aqui para contar uma novidade para vocês. Eu acabei de gravar o curso Como Ler as Cartas do Tarô e eu gostaria de dizer para vocês o quanto foi gratificante para mim quando eu fui estudar o tarô nos meus 20 e poucos anos com a minha professora Miriam. Ela me ensinou a forma como eu leio hoje e é isso que eu quero passar para vocês. Porque quando eu era menina, né, e com pouca idade, eu olhava o tarô só como previsão, né, se eu ia ter um relacionamento, eu ia arrumar um novo trabalho. Mas na verdade o tarô é muito mais do que isso. E quando a gente aprofunda esse conhecimento, a gente começa a entender o que a gente faz de forma inconsciente. E trazer isso para o consciente é o papel do tarô. Nesse aprofundamento do estudo, com a astrologia, com a numerologia, abre-se um novo mundo de transformação nossa, né, de uma transformação interna, onde a gente pode perceber em si mesmo o ciclo, a evolução, o crescimento que a gente tem a cada situação. Também a possibilidade de ajudar outras pessoas a entenderem o momento que elas estão passando e por onde é possível trazer para a consciência todas essas nossas atitudes que se repetem. Eu espero que vocês aproveitem, estudem e se identifiquem com o tarô como aconteceu comigo nesses anos todos. E hoje, depois de aposentada, eu sou arquiteta de formação, mas a aposentadoria me trouxe a satisfação de poder ajudar mais pessoas a entenderem esse mundo misterioso, místico, que tanta satisfação traz. Nós vamos deixar o link aqui abaixo. Eu espero que vocês gostem do curso e qualquer dúvida é só me perguntar. Vamos lá, Escorpião. Escorpião, esse mês, como vocês devem ter visto, né, eu lancei o curso, né, e eu não consegui, conforme eu tinha falado na última leitura, em função de muita coisa que aconteceu esse mês, eu não consegui fazer as gravações, né, que eu queria de leituras menores e mais vezes ao mês. Mas eu continuo me propondo a isso, vamos ver se eu consigo fazer nesse próximo período. Mas pelo menos estou muito feliz com o curso, dele ter saído. Então agora vamos olhar aqui para essas previsões, para mais astrologia também, que talvez eu possa trazer. E as lives também, toda quinta-feira que a gente tem feito, e eu espero vocês lá. Então, vamos lá. Primeira carta que sai para vocês é a carta da temperança. A carta da temperança, ela diz assim, é um momento de cura. Então, se algum de vocês estava com alguma questão de saúde, lembrando sempre, gente, que é uma leitura geral e que é difícil isso se encaixar para todo mundo. Ele pode se encaixar no ascendente, assim como o Sol e a Lua. Mas se você acha que não está batendo com o seu momento, olha o outro signo, né? Então ele diz assim, um momento de cura, de uma percepção maior das coisas, de um olhar diferente para a espiritualidade. Vocês vão perceber esse mês, porque ele fala assim, o escorpião, ele está muito preocupado com o lado financeiro. Quando a gente fala assim, é uma espiritualidade materialista, né? Quando eu olho a previsão, vendo se eu vou arrumar um trabalho ou não, se eu vou ter falta de dinheiro ou não. Na casa do dinheiro que eu ganho com o meu trabalho, ele fala que um excesso de despesa pode ter levado a você ter a situação que você está hoje de dívidas desnecessárias por ter assim, se empolgado, talvez gasto demais. Então ele fala assim, diante de novos valores, ponderando o seu papel como mãe, né? Muitos, por exemplo, se você for um homem que tem uma mãe, isso pode representar a figura da mãe,
ou a figura da esposa, mãe dos filhos. Mas ele diz assim, uma preocupação com o filho, né? Essa pessoa hoje pode ter um olhar maior, preocupação com o filho. E aí ele diz, as questões de família, o astral manda generosidade. Então, possibilidade de novos negócios, possibilidade de realização dos seus desejos, mas ainda parece muita incerteza em função da questão financeira. E aí ele diz, um excelente momento para vocês poderem comunicar. É como se fosse ter um facilitador na forma de se expressar, deixando as desilusões para o passado. Outra vez ele mostra a preocupação com o dinheiro, e ele diz assim, a responsabilidade é grande para vocês, mas muitos vão poder até mudar de casa ou mudar de trabalho. E aí ele mostra, no lar, harmonia em família, mas uma percepção de uma irritação permanente, como se tivesse um conflito interno que vocês não estão conseguindo lidar. Então eu diria assim, essa lua que passou agora no dia 20 e pouco do mês que passou, ela era uma lua que ia tirar das bases tudo o que a gente precisaria confrontar em termos da nossa verdade. Então existe aí um crescimento espiritual, um crescimento do que é importante para mim, o que realmente eu quero. Muitos vão perceber que se não olhar tanto para esse lado material, vão poder até encontrar um guru, encontrar alguém que aconselhe, encontrar uma nova forma de olhar a vida. Porque ele coloca aqui que, por alguma razão, vocês estão se sentindo presos. É como se fosse internamente eu não me sinto livre e solto. E aí ele fala, a espiritualidade protegendo para que nada atinja vocês. Aqui pode indicar um relacionamento do passado que queira retornar. Então, olhar bem para isso, né? Se é isso que vocês querem, um relacionamento antigo que chega aí. Ele fala também de maior criatividade no trabalho e uma possível mudança no trabalho do dia a dia. Também pode ter relação a alguma questão de saúde. Mas lembra que eu falei logo no começo? Se alguém estiver com alguma questão de saúde, é a hora que a cura está chegando. É como se vocês quisessem as coisas mais rápido do que elas estão acontecendo. Existe um tempo aí para a espiritualidade que talvez esteja atrapalhando para vocês. E aí quando eu pergunto, o que está por debaixo disso? Ele fala que é um momento de reavaliar e repensar esse dia a dia. Como eu estou lidando com o meu dia a dia? Como eu estou lidando com a minha saúde? E essa avaliação faz com que muitas parcerias se dissolvam. Muitos vão perceber que vai precisar uma nova estrutura, ou de novos sócios, ou de novas parcerias emocionais. É um momento que a cabeça não para de pensar, mas é resolução de patrimônio, a busca por algo em que eu estou buscando mais prazer, eu estou buscando uma posição social, né? Muitos estão lidando com questões novas de trabalho, oportunidades novas no trabalho, mas um momento de crescimento interior. É como se vocês tivessem assim, este olhar e sabendo quem sou eu, o que eu quero agora e qual é a minha busca. Vocês percebem esse crescimento, percebem essa semente que foi plantada aí, e aí ele diz, atraindo para vocês tudo o que vocês querem, inclusive o amor, o desejo. É um momento mais leve, né? De pessoas que podem se aproximar de vocês para relacionamentos mais tranquilos. E aí ele fala, a escolha, né? Essa grande inquietação, que talvez num curso novo, talvez encontrando um guru, encontrando uma nova filosofia de vida, ajude a equilibrar este emocional e esse mental. Uma figura feminina muito importante no lado profissional,
que vai poder, ou é uma chefe, ou é uma diretora, alguém que vai ser significativo nesse novo passo, ponderando as questões profissionais, e muitos de vocês estão se consumindo por assuntos ligados ao trabalho. E aí ele diz, a médio e longo prazo, a possibilidade de assinatura de papéis, assinatura de contratos, de conseguir se expressar melhor. Outra vez ele traz uma figura que diz, diante de uma avaliação, então pode indicar, por exemplo, uma promoção ou contrato numa outra empresa. As coisas estão, assim, um pouco lentas, né? E muitos de vocês pensando em novos negócios, talvez em empreender, e uma nova estrutura emocional. Ele coloca aqui como se fosse um renascimento do eu. Então vamos ver o que esse tarô traz aqui, se ele vai confirmar ou se ele vai trazer mais alguma informação para vocês. Então vamos lá, Escorpião, esse mês é um mês da gente olhar para esse lado espiritual. Muitos podem resolver até fazer uma viagem, é um momento propício para uma viagem internacional, por exemplo. E fala que é o momento de vocês relaxarem um pouco, não ficar tão na tensão. Aqui ele coloca que a questão de dívida, né, dessa coisa de lidar com a parte financeira, está deixando vocês muito preocupados, mais isolados, inclusive. E aí ele fala da possibilidade de viagens que vão aliviar essa tensão, vão deixar as coisas mais leves. Nesse período, é como se você estivesse comparando a situação que vocês estão vivendo hoje. É muito importante que na fala vocês procurem ser mais políticos, ter mais criatividade, né, na forma de se comunicar com o outro, principalmente quando for dar uma negativa, né? E ele fala, um momento de olhar para dentro, para entender esse dia a dia, entender se vale a pena, né, todo esse cansaço, todo esse desgaste no dia a dia. E ele traz um condicionamento, como se nos relacionamentos vocês repetissem sempre a mesma postura. E é a hora que vocês vão precisar olhar para isso. Na casa da transformação, a carta que sai é a carta da exaustão. É como se essa transformação ela acontecesse depois de um período em que eu estou exausto. Eu já cheguei ao meu limite, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, aí é a hora que a vida traz e diz assim, a confiança no que é essa energia, no que é a espiritualidade, é que vai trazer essa leveza necessária neste momento. Perceber que o lado social é a participação, trabalhos em grupo, por exemplo, um momento muito favorável para trabalhos em grupo, e entender aonde você quer chegar, quais são os seus sonhos, quais são as suas ambições. E ele traz, neste momento agora, é como se fosse completar o que vocês estão esperando, tudo o que vocês fizeram, tudo que vocês se esforçaram, agora é a hora que as coisas se fecham e se completam. Então vamos ver qual é a energia desse mês de julho para o Escorpião, qual é o conselho aqui do tarô. Toda doença, ela vem como resolução de um conflito. Excelente mês para você. Mas no meio da encruzilhada foi Deus que se mostrou pra mim. Sem placa, luz ou imagem, só na flor e no espinho que sempre estiver.